bom dia para quem vai assistir esta live agora comigo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai assistir a gravação desta super live Direito Bancário em Debate. Convida hoje o Dr. Vicente Taveira para nós falarmos sobre as principais ações bancárias da atualidade. Tema que é muito importante para você que está iniciando a advocacia e não sabe em qual área vai atuar, ou para você que já está na advocacia bancária, mas quer fazer uma advocacia mais assertiva, pegando produtos que trazem resultados efetivos para o seu escritório. Estou vendo aqui Dr. Hélio, um bom dia, Dr. Felipe, Dr. Jonathan, Dr. Iago, doutora Narcisa, doutora Maurilene, Dr. Florisvaldo Neto, um grande abraço aí para nós, Dr. Florisvaldo. Doutora Tainã, doutora Narcisa, todo mundo, um bom dia para vocês. E vocês que estão entrando aqui comigo, compartilhe essa live com o seu amigo, sua amiga advogada que precisa deste conhecimento. Deixa eu verificar aqui se o doutor Vicente já chegou, já está aqui já, para a gente... Bom dia, doutor Saldanha, um grande abraço para você também e vocês todos que estão aqui conosco. Foi ótimo. Bom dia, doutor Vicente. Bom dia, mestre. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Perfeito. Você está me ouvindo? Sim, senhor. Estou me ouvindo alto e claro. Ótimo. Que bom, que bom, que bom. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje, doutor Vicente. É um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso encontro semanal, que é o Direito Bancário em Debate, para discutir temas importantes para a advocacia bancária e para a advocacia em geral. E hoje nós resolvemos fazer, doutor Vicente, acho que um mix, né? A gente pegar várias ações bancárias que são importantes na atualidade, que você tem a sua atuação aí no seu escritório, mas antes disso, se apresentar aos nossos seguidores, aos nossos participantes, e quem não segue o Dr. Vicente já segue aqui, ó, clica aqui pelo Dr. Vicente, também um craque na advocacia bancária, vocês vão aprender muito com ele. Dr. Vicente, se apresente, fale de onde você é, né? Em qual área que está atuando, fale um pouquinho da sua vida aí na advocacia. Bom, professor, primeiro de tudo, queria agradecer pelo convite. Meu nome é Vicente Taveira, sou advogado. Meu escritório físico é aqui em Itapipoca, no Ceará, cidade conhecida como a cidade dos Três Climas. E atualmente a gente vem aqui fazendo um trabalho de forma maciça nessas ações bancárias, né? Acredito que a gente hoje aqui na região é até como se fosse um ponto de referência até para os colegas aqui do nosso município. Tanto é que vários colegas, quando chega alguma causa envolvendo algum problema de banco, fraude, ele já vai procurar o Taveira, fala lá com ele, que eu não quero nem saber disso não, corre lá, que ele pode te ajudar. E é isso. E tudo isso, já vou logo rasgar logo aqui, tudo isso é por conta do curso que eu fiz junto ao senhor, né? Que foi um divisor de águas na minha vida como advocacia. Já até falei isso na primeira live que o senhor fez, né? Que antigamente eu estava trabalhando muito na parte de direito de família, mas depois de me conhecer, abandonei esse negócio de pensão alimentícia e divórcio, e a gente está focando aqui com força na parte bancária. O bacana, Vicente, é que assim, quando a gente migra do direito de família para o direito bancário, e na defensoria a gente tem essa experiência de atuar em todas as áreas. O direito de família, além de ser advogado, né, e defensor público, você também tem um pouco de psicologia. Né? Você acaba tendo ali que ouvir bastante o cliente. E no direito bancário, principalmente a pessoa que está super endividada, você acaba retornando um pouquinho, né, essa vivência de ser um pouco psicólogo. Porque a pessoa chega no escritório, coitada, né? Ela chega frangada, chega destruída, porque os bancos judiam da vida financeira das pessoas. Então você tem um pouquinho aí dessa experiência já. É bom, é uma carga boa para você que vai advogar. Lidar com uma pessoa super endividada e a clientela bancária, eu acho que tem muito disso, né? Psicologia também para você atuar. Vicente, para a gente já aquecer aqui para falar, qual ação que você quer começar a falar, né? Qual assunto que você acha aí da sua advocacia que você tem mais atuado hoje? Qual que é a área maior atuação sua? O que foi que eu fiz para me preparar aqui para a live do senhor, né? Rapaz, eu vou anotar um bocado de dúvida e vou utilizar o tempo do homérico como se fosse um bunker. E são dúvidas. Voltou seu áudio. Estava sem áudio. São dúvidas de várias pessoas que acompanham a gente. Professor, aqui na nossa região, aqui na minha cidade, eu não sei se aí na cidade do senhor atua, no estado do senhor atua, está acontecendo muito. Mas aqui, o que é que está ocorrendo muito? São empréstimos bancários
que estão sendo realizados dentro das contas de luz. Não sei se o senhor já viu isso. Esse tipo de mecanismo que está chegando aqui agora na nossa região. Eu queria fazer algumas perguntas ao senhor referente a isso. Como é que funciona essa garantia? Porque o banco só trabalha com garantia. Ele não vai fornecer um dinheiro, entregar um dinheiro para uma pessoa simplesmente porque ele gostou da cara dela. Ele não vai arriscar o patrimônio dele. Como é que funciona essa parte desse tipo de empréstimo? Qual é a garantia que é dada? Outra coisa que eu fico muito perguntando. E se a pessoa não conseguir pagar, ele vai ter a luz dele cortada? Né? Que é um grande pavor que a gente tem, que esse pessoal tem de ter esse serviço cancelado, vamos dizer assim. O senhor já teve esse tipo de situação aí no seu estado? Vicente, esse é um assunto, né? Eu fico com muita dó dos consumidores, porque isso acontece principalmente com pessoas de baixa renda, né? É uma classe ali C, D, que a gente vê, né, tendo essa conduta de ter o empréstimo na folha, né, que na verdade é na conta de energia. Então, nesses casos, né, isso acontece, e isso eu acho que tem acontecido assim, no Brasil todo. É um volume gigantesco de contratações, então é um produto que eu vejo no direito bancário importante para se olhar, porque você tem escalabilidade. Agora, nós temos que ter alguns cuidados. Não é que o empréstimo em si, nós temos discussões jurídicas sobre isso, mas o empréstimo em si, vinculado à conta de energia, ele não é ilícito por si só, né? Ele tem uma ilicitude, na minha visão, quando eu condiciono os pagamentos. Aí é um problema, porque nós temos um serviço essencial. Então, se, por exemplo, eu tenho uma prestação de R$ 100 na minha conta de energia e eu tenho mais a minha fatura de energia, se eu quiser pagar somente a fatura de energia, eu posso? Normalmente as concessionárias não liberam essa prestação separada. E aí o que acontece? A pessoa tem o problema de corte de energia. E eu entendo que empréstimos não podem ensejar a suspensão do serviço. Porque, veja, não é uma dívida direta ao serviço essencial de energia. E quando nós falamos de suspensão do serviço essencial de energia, nós temos regulação. A resolução número 1000 da ANEEL, na atualidade, ela trata da temática. Então, é extremamente limitada. E a lei dos serviços públicos também trata da possibilidade, quando que pode, né, haver a suspensão desse serviço pela inadimplência. Então, não é simplesmente, não, qualquer coisa que eu colocar na fatura é um meio seguro para o banco, óbvio, mas para o consumidor não pode. Então, eu entendo que cabe ação pura e simplesmente para desmembrar. Olha, eu quero pagar a fatura de energia, ponto. Então, eu entendo que dá para se trabalhar com isso. Agora, por trás disso, para mim, tem mais coisas que são as abusividades contratuais. Normalmente, né, as taxas de juros são altas, são acima da média de mercado, então nós temos que trabalhar com isso. Tem que verificar no contrato se tem tarifas embutidas, se tem serviços de terceiros embutidos, para se discutir a abusividade. Mas eu vejo como uma boa oportunidade de escalar nesse sentido. E é bacana, por exemplo, mesmo que eu entre só com ação para fatiar, para possibilitar o pagamento da conta de energia em detrimento da prestação do financiamento ou do empréstimo, eu vejo como uma ação bacana de se fazer, que dá para você ter honorários para o seu escritório. Só que ainda a gente não tem uma pacificação no STJ, Vicente. Isso aqui é a parte ruim ainda. Nós não temos uma padronização. Tem juiz decidindo tudo não dá jeito nessa situação. Tem juiz que fala, não, assinou porque quis, então ele tem que sofrer as consequências. Mas tem juiz não, fala, não pode condicionar o pagamento da prestação ao pagamento da energia e vice-versa. Então tem que fatiar os pagamentos. E aí que você entra, né, como advogado para ganhar essas oportunidades. Então eu vejo como uma boa oportunidade, tem crescido. Você tem atuado muito nessas ações aí também, Vicente? Está aparecendo muito, e principalmente por conta da situação, porque as pessoas, geralmente, essa linha de crédito, ela não é uma linha de crédito, vamos dizer assim, consignada, né? Que a taxa de juros, como o senhor falou, quando o empréstimo é consignado, ele já é uma taxa que tem alguns parâmetros até definidos por lei. Então é como se fosse um mercado que está surgindo agora, e como está surgindo, várias pessoas que não teriam essa linha de crédito estão se aproveitando para pegar o dinheiro, mas muitas vezes não estão pensando nas consequências que vão vir lá na frente. E aí é onde está o problema. Já chegou pessoas aqui que, porque a fatura ela vem junto, a conta de luz e a parcela do empréstimo. Uhum. Não existe uma divisão, como o senhor bem falou, né? Não existe uma divisão desses valores. Ou você paga todo,
E quando a fatura chega, não tem como você chegar no caixa para dizer, ei, tire só o empréstimo, então, ei, tire só a minha conta de luz, desconsidere esse valor, porque a instituição que vai receber o pagamento, ela não tem esse poder para ter esse comportamento de fazer essa divisão de valores dentro da cobrança. Não, infelizmente não tem, viu, Vicente? E é algo que a gente precisa trabalhar. Eu entendo que seria até uma prática abusiva, porque você acaba tirando um serviço essencial, que tem como premissa base o princípio da continuidade da prestação do serviço, e deixar de pagar uma prestação que não tem vinculação ao serviço essencial, não poderia ensejar a suspensão do serviço. Até porque nós temos aí, né, várias limitações pela ANEEL, que trata da regulação de serviços de energia, quando que pode haver. A suspensão do serviço não é aleatória, não é em qualquer hipótese quando a concessionária quer, é somente nas hipóteses estritamente previstas na normativa, que hoje a vigente é a normativa número 1000. Então nós temos que ter muita atenção neste cenário para entrar com essas ações e, na minha visão, Vicente, se há a suspensão do serviço essencial de energia pela ser condicionante, nós temos que trabalhar com a tese de reparação de danos. Por quê? A pessoa acabou sendo privada, não é que ela não tinha condições de pagar a conta de energia, ela tinha. Mas o que aconteceu é não se permitiu esse pagamento. Então, a suspensão ela acaba sendo indevida por culpa da instituição financeira que impôs um meio de pagamento extremamente predatório. Eu digo que, quando se fala de litigância predatória, na verdade, isso é uma contratação predatória. Se a pessoa tem conta corrente, por que o empréstimo não foi feito mediante débito em conta? Né? Quando a gente fala de prática de crédito responsável, esta é uma prática irresponsável da instituição financeira. É colocar a pessoa privada de um serviço essencial, quando, na verdade, ela tem outros meios para solver a obrigação. Então, eu entendo que é uma prática abusiva, sim, uma prática que viola toda a política do crédito responsável, e a suspensão do serviço, caso venha ocorrer pela condicionante, ela deveria ensejar a reparação de danos. Mas é claro que eu não estou aqui a afirmar que toda ação que você entrar, você vai ganhar dano moral. Isso tem que ficar muito claro, porque nós temos entendimento de tudo quanto é ordem. Mas nós precisamos mostrar isso para o judiciário. Peraí, juiz. Se fosse você do lado de cá, tivesse um empréstimo mediante foi, você tem dinheiro para pagar só a conta de energia, mas não tem para pagar o empréstimo. Sua conta de energia, né, deve ensejar a suspensão? Você deve ficar em possibilidade de pagar essa conta de energia porque tem um empréstimo? Né? A gente tem que tentar colocar a pessoa do juiz no lugar do, né, consumidor para ver como ele se sentiria naquela situação. Porque eu acho que é a melhor forma de se convencer e sensibilizar o magistrado nessas situações, porque não é fácil. Professor, eu acho que por conta de ser uma situação, vamos dizer assim, nova, não foi nem regulamentada, né? Até uma outra pergunta que eu vou fazer ao senhor, que às vezes a gente faz uma pergunta, sabe se o senhor sabe, como o senhor é quase que um mestre dos mares, sabe de tudo sobre tudo. Quem seria competente para legislar sobre isso? É o Estado? É o município? É a União? O senhor tem ideia de quem seria o poder público responsável? Para legislar, você fala, né? Então, eu entendo que nesse caso, quando o assunto é energia, nós temos uma. Inclusive, se eu não me engano, tem uma ação de inconstitucionalidade que tramitou no STF sobre isso, Vicente. Eu depois posso pesquisar sobre esse assunto para trazer para vocês lá no nosso bunker. Mas o que acontece? Tem discussões falando que isso é contratação. Né? O serviço de energia ele é regulado pela a União, e aí a União, através da ANEEL, regula isso com normativas. Tanto é que existem várias normativas da ANEEL tratando do serviço de energia. Agora, tem gente falando que, na verdade, que isso é uma relação de consumo. E se é uma relação de consumo, nós teríamos uma competência concorrente da União com os estados e municípios para regular. Então fica essa dicotomia. Mas, na verdade, salvo engano, tem uma ADI no STF que já foi julgada falando que essa matéria envolve não só serviço de energia, mas direito contratual. E se é direito contratual, seria direito civil e a competência seria privativa da União. Não poderia regular sobre o assunto. Tá? Então, eu entendo que prevalece o entendimento de que esta matéria é de competência da União para regular. Agora, subassuntos derivados disso, que se encaixam estritamente na esfera consumerista, aí poderia ter, sim, né, a regulação pelo Estado e pelo município, quando for assunto de interesse local, porque o município tem que ser assunto de interesse local. Tá? Inclusive, não sei se você já viu, tem estados que tratam, por exemplo, da negativação do nome,
nessas situações de energia, proibindo a negativação do nome em situações, proíbem o protesto, porque tem acontecido também o protesto pelo não pagamento de fatura de energia, Vicente, e estados regulando esse assunto, falando que é relação de consumo, tá? Então, assim, a priori eu entendo que esta matéria vai se encaixar na competência da União, na matéria da União, para tratar. Tem até uma outra situação, eu sei que não é vamos dizer assim, a área que o senhor atua, que o senhor ensina a gente nos cursos, mas quando existe uma conta, né, um débito junto à empresa de energia, sei lá, 3, 4 mil reais, e eles fazem o parcelamento dessa dívida, ele vem para dentro da conta, o parcelamento, né, sei lá, em 10 parcelas de 300, e muitas vezes o consumidor ele não consegue também honrar com esse parcelamento, e aí mais uma vez ele vai ter o serviço de energia dele suprimido. É bacana, Vicente, e é por incrível que pareça, porque a gente não fala muito, né? Na defensoria, como a matéria consumista é muito grande, a gente atua também na matéria de energia, e quando falamos desses débitos, né, pretéritos, vamos assim dizer, a resolução também número 1000 da ANEEL regulamenta, peraí, débitos pretéritos não podem ensejar a suspensão do serviço. Esse é um outro produto para você atuar na advocacia consumista muito importante. Tem muito corte indevido de energia no Brasil afora, muito. E aí, quando a gente fala de débito pretérito, o STJ, inclusive, chegou a enfrentar essa temática. Tá? Nós temos já julgados no STJ sobre o assunto, por corte especial, falando o conceito de débito pretérito. Então, na verdade, estes retroativos parcelados não devem constituir suspensão do serviço. Somente os últimos 90 dias é que devem ensejar. Então, quando você vai fazer uma ação judicial, você vai ter que pedir para fatiar. Peraí, juiz, obrigue a concessionária a separar as cobranças. Por quê? Só pode ensejar a suspensão os últimos 90 dias, que são as 3 últimas faturas, normalmente. Então, as demais têm que se valer dos meios ordinários de cobrança, Vicente. Tá? Não pode. O STJ tem julgado, eu não lembro de cabeça o número do julgado, tá, Vicente? Mas tem já julgado, inclusive, o STJ, pacificando a temática sobre esse assunto, suspensão de renegociações de dívidas na fatura de energia. Não pode ensejar porque é dívida pretérita, tá? Pronto, professor, vou sair desse tema que tem uma galera que acompanha o senhor que só gosta de tema de banco. Vou agora voltar para banco. Professor, antigamente, logo no início que apareceu esse tipo de golpe que se utiliza o Pix, essas duas situações de golpes de fraude bancárias, geralmente a gente tratava CPF com CPF, o CPF do fraudador com o CPF da vítima. Só que houve um avanço e agora eles estão criando CNPJs para aplicar esses golpes. Nesse caso, teria como eu responsabilizar, por exemplo, a Receita Federal por não ter ocorrido a devida fiscalização para a abertura dessa empresa? Teria como eu responsabilizar o banco também por não ter toda a cautela, por deixar uma empresa fantasma simplesmente abrir a conta só para aplicar esses golpes? Olha, esse é um assunto muito complexo, Vicente, mas alguns pontos a gente pode até decotar aqui já para ficar claro. Na minha compreensão, não há responsabilidade da União, né, via Receita Federal, porque se a Receita seria a União, não tem responsabilidade. Porque ali é uma inscrição da área tributária. Ela não é uma inscrição de constituição da empresa, porque a constituição da empresa ela passa pela junta comercial, tá? Dependendo do tipo de sociedade. Algumas sociedades, na verdade, não vão ter nem registro ali na junta comercial. Mas a regra geral seria fazer ali a constituição na junta comercial. E aí a discussão de responsabilidade, eu já até fiz algumas ações assim, não de fraude bancária, mas de fraude na constituição em que, por exemplo, pegou meu nome emprestado, colocou como sócio e fizeram um monte de dívida no nome dessa empresa, o sócio acabou complicando a vida dele, sendo que ele nunca fez esta participação na empresa. Ele perdeu os documentos e usaram indevidamente. Então, a junta comercial, ela pode ter responsabilidade? Pode. Mas não é em todo caso, Vicente. A gente tem que tomar muito cuidado porque vai ter que apurar melhor isso aqui, né? A questão da documentação apresentada, a forma como a junta comercial lidou com o ato de constituição é que vai determinar a eventual responsabilidade. Tá? Então vai ter que analisar o caso concreto. Então, por exemplo, se a junta comercial abriu uma PJ sem ter um mínimo de análise documental, de receber documentos para analisar efetivamente a autenticidade daquilo, eu entendo que aí há uma responsabilidade da junta comercial. Mas, Vicente, mesmo que tenha a possibilidade de responsabilidade da junta comercial, eu ainda prefiro, quando eu falo de fraude bancária, ter
um outro lado de análise. Porque, veja, quando eu coloco junta comercial na discussão, fica muito complexo. E a chance de êxito diminui. Não é que é impossível, mas diminui muito. Quando, do outro lado, eu vou olhar para o banco, opa, peraí, aqui eu tenho uma mina de ouro. O banco tem dinheiro, primeira coisa. Então, para executar é muito fácil. Segundo, o banco tem deveres específicos de segurança, autenticidade e integridade na hora de abrir conta. Porque, veja, essa pessoa jurídica, ela não praticaria nenhum golpe se ela não tivesse conta. Você concorda? Porque o Pix, o TED, o DOC, são via abertura de conta. Então, essa pessoa jurídica, ao abrir uma conta, ela tem que passar por uma triagem de segurança. E o que os bancos não fazem, é aí que está o problema. A pessoa pega uma cópia de documento, como se fosse comprar um pão na padaria ali na esquina, as instituições financeiras, e abre uma conta no nome de PJ. E não se verifica a autenticidade dos documentos, a integridade das informações. E aí que nasce a responsabilidade das instituições financeiras. Então, nessas fraudes, Vicente, eu prefiro trabalhar com a responsabilidade da instituição financeira na abertura da conta. Só que aí nasce um grande problema que a gente precisa falar. E a gente discute muito sobre isso, Vicente, lá no Bunker, nas nossas aulas, que é como trazer a responsabilidade materialmente para a instituição financeira. Porque a gente fala, não, o banco responde, mas como é que eu vou trabalhar isso? Porque se você hoje, e você já deve ter enfrentado isso, notificar um banco hoje, pedindo, banco, olha, aquele CNPJ que foi o destino da fraude, me apresente os comprovantes de abertura de conta com padrões de segurança. O que o banco faz? Ele te apresenta uma resposta, olha, pelo sigilo bancário não posso te apresentar informações de terceiro. Ponto. Ou, muitas vezes, nem te responde. Não é isso na prática? Então, o que eu preciso fazer? Entrar com uma ação judicial de exibição dos documentos. Eu preciso entrar com essa ação. Não dá para eu ir cegamente para o judiciário. Ó, juiz, o banco é responsável pela falha na abertura da conta. Ponto. Não pode fazer assim. Porque você tem risco, porque nem toda pessoa jurídica abriu conta de modo indevido. Então, eu não posso partir dessa premissa. Eu não posso arriscar no Poder Judiciário. Eu não posso fazer dessas ações uma loteria. Eu tenho que ir com certeza, até para preservar o nome do advogado que está atuando. Então, faça uma ação de exibição de documentos. E até bacana, ontem eu vi no nosso grupo lá, Vicente, o nosso colega Éder compartilhando que ele teve êxito, aquilo que eu tenho falado há muito tempo, na sucumbência na ação de exibição de documentos. Veja, é mais uma fonte de honorários para você, advogado. Então, acho que é bacana, você entra com a exibição, pede para o juiz determinar a exibição, o banco vai vir de novo na contestação, falando, olha, eu não posso apresentar esses documentos porque eu estou violando o sigilo bancário. Mas aí que vem o seu contragolpe. Você vai fundamentar no artigo 8º, pessoal, anotem isso aqui, artigo 8º da Resolução 4753 do Conselho Monetário Nacional. Lá fala que as instituições financeiras, elas devem encaminhar ao Banco Central do Brasil um documento informativo de todos os processos, metodologias que eles empregam na análise de segurança de abertura de conta. Então, veja, eu não estou pedindo para o banco quebrar sigilo bancário. Eu estou pedindo para ele apresentar a metodologia que ele utiliza e utilizou naquele caso para abrir a conta. Eu não estou pedindo dado sensível. Eu não estou pedindo dado bancário. Eu estou pedindo metodologia de segurança. E o banco nunca apresenta isso no processo, Vicente. E se não apresenta, aplica a presunção de veracidade do artigo 400 lá do Código de Processo Civil. Então, é uma oportunidade muito boa de direcionar a ação para o banco por falha na abertura, mesmo no caso do CNPJ, tá, Vicente? Mesmo nesse caso. Quando o senhor fala dessa importância dessa ação de exibição de documentos, a gente tem até que se atentar, né, os colegas que estão aí acompanhando a live do professor, porque, por exemplo, como é que eu faço aqui na minha região? A gente tem um PROCON aqui na minha cidade, né, tem um PROCON. Então, eu solicito a cópia do contrato junto ao PROCON. Dificilmente o banco apresenta, dificilmente. E aí, lá no começo, algumas vezes, aqui tá ganhando, vamos para cima. Quando chegava na ação, na contestação, lá havia um bichãozão do contrato dentro da contestação. Aí, para mim desenrolar isso aí, eu tinha que rezar para que o juiz entendesse que a gente entra muito no juizado, que o juizado não era competente para realizar a perícia, porque era uma causa complexa, e que ele julgasse improcedente sem análise do mérito. Quando eu fazia com que ele entendesse dessa forma, show de bola, eu, simbora, tchau. Mas se não, era litigância de má-fé,
E me queimava com o juiz, mesmo eu demonstrando para ele que eu tentei de forma administrativa a juntada do documento, mas infelizmente o banco não apresentou. Mas só que o juiz não, meu filho. O cara tem contrato, você não sabia que o cara assinou, o cara mentiu para você, você caiu na conversa do seu cliente. Então, todo um cuidado dessa parte, dessa exibição do documento que o senhor está relatando aí. Não, isso é muito importante, Vicente, porque ele vai ajudar, que o senhor ensina a gente, para que o juiz venha a aumentar a possibilidade de aplicação de um dano moral de um valor até mais interessante. O cara teve todo um... Perturbou, e o banco se negou até chegar a um ponto que não tinha o que fazer. Perfeito, Vicente, porque você aplica aí a teoria do desvio produtivo do consumidor. Então, você tentou administrativamente, não conseguiu. Você tentou judicialmente e muitas vezes não consegue. Aí você vai entrar com a ação. Entra com a ação principal de conhecimento. A ação de reparação de danos pela fraude sofrida. Mas a reparação aqui não é só do prejuízo material, que é o dinheiro perdido. É também do dano extrapatrimonial, que são os danos morais, né? Traduzindo aqui, o dano extrapatrimonial seria os danos morais. Só que nesse caso, a gente está falando do dano moral derivado do desvio produtivo do consumidor. O que é? Aquela pessoa tentou resolver o problema que era de responsabilidade da instituição financeira resolver e ela não resolveu. Então teve aquela via sacra, aquela perda do tempo vital, ela deixou de trabalhar, ela deixou de viver, né, com a sua família, ela deixou de ter lazer, ela deixou de dormir por conta da instituição financeira. Então ali há um dano pelo desvio produtivo do consumidor, que é um dano extrapatrimonial. Eu falo dano moral porque o STJ assim classifica, mas a origem da teoria não é dano moral, fala que é um dano existencial lá do professor Marcos Destauro. Mas no frigir dos ovos, né, o judiciário trata como um dano moral, tá? Para que vocês entendam. E aí cabe essa possibilidade, nós temos que buscar isso. Alguns juízes têm dado, até porque gera um desestímulo no banco de negar essas condutas, né? De não fornecer mais. Então você tem que trabalhar com isso. Aí entra com a ação principal depois. E eu acho que é uma oportunidade muito boa de você trabalhar, porque tem muita fraude bancária, mas é muita fraude. E com o CNPJ, Vicente, como você colocou, cresceu muito, né? Muito ultimamente. Tem bastante. Talvez o grande problema que a gente vai ter, principalmente no começo, né, da carreira do advogado, é porque quando o cliente chega no seu escritório, ele quer que você resolva a ação dele amanhã. Quando você vai fazer todo esse procedimento administrativo, depois entrar com a ação de exibição de documento, aí no mínimo aí já foi uns 3 meses aí que o processo vai ficar parado para só depois você conseguir entrar na justiça para pleitear a ação judicial. Eu acho que o problema aí vai ter de conscientizar o cliente que, rapaz, vamos fazer dessa forma, que existem várias possibilidades. Não é que vai ser aquela velha frase, uma causa ganha, mas vai ser melhor da gente trabalhar e vai evitar que você tenha uma dor de cabeça enorme lá na frente. Porque você não sabe se assinou, você não se lembra. Infelizmente, estou dizendo que é em regra esse comportamento dos bancos, mas principalmente quando a pessoa é idosa, o pessoal chega lá para fazer um empréstimo, assina 6, 7, 8 folhas, não sabe nem o que é que está assinando, vai empurrando. O cliente às vezes está apressado, correndo, quer receber o dinheiro, não está nem aí, não lê nada. E aí, quando dá fé, está a situação. E tem que ter toda essa precaução e explicar para o cliente o porquê que está sendo feito dessa forma e principalmente para evitar essa dor de cabeça dele lá na frente. E isso é importante, Vicente, que você colocou, né, nessas ações de fraude bancária. Até mesmo a postura do Poder Judiciário quando se depara com um trabalho do advogado que faz essa preparação. Porque hoje, se vocês pegarem as notas técnicas, não sei se as pessoas que estão assistindo já tiveram a curiosidade de ler, né, tem vários tribunais que soltaram notas técnicas dentro dos seus centros de inteligência sobre o que seria litigância predatória. E uma das coisas que eles muito batem é repetição de ação, e no bancário repete ação. Não é porque o advogado é predatório, tem nada a ver, porque existe muita falha do banco. Um outro ponto que ele trabalha são ações padronizadas sem mudar nada. E a falta de tratativa extrajudicial. Então, por exemplo, você faz uma inicial. Não estou falando que a sua argumentação jurídica não possa ser parecida de uma ação para outra. Pode. Mas a narrativa fática você precisa personalizar. Então você vai narrar, olha, ele teve uma fraude, como aconteceu essa fraude. Você vai narrar que você ou o seu cliente, ou os dois, procuraram o banco para resolver o problema antes de entrar com a ação. Peraí, o juiz, opa, esse advogado aqui é um advogado que não quer trazer as coisas para o judiciário. Ele quer resolver, mas o banco aqui não quer resolver. Então, o judiciário já olha com outros olhos. E isso tem impacto lá no dano moral, gente. Porque o juiz, ele não quer que você volte de novo com esse tipo de demanda.
Porque ele tem muito processo para cuidar. Então, se o banco ele tem uma sanção adequada, perdão, nesses casos, a indenização alta acaba gerando um desestímulo. Então, nós precisamos também fazer a nossa parte enquanto, né, postulantes. Defensoria, advocacia, mostrar, juiz, olha o tanto de problemas que ocorreram ao longo desse período. Eu tentei buscar a solução por várias vezes e o banco não quis. Então, isso só exaspera, aumenta o dano moral. O prejuízo extrapatrimonial dessa pessoa é grande. Se o banco tivesse solucionado o problema extrajudicialmente, eu não estaria nem aqui, juiz. Então, isso também é fator para você falar lá na fase da dosimetria do dano moral. E a dosimetria do dano moral, Vicente, a gente fala muito sobre isso também nas aulas, né? É sobre o critério bifásico do STJ. Nós temos a segunda fase da dosimetria, que fala justamente da conduta. Da conduta de quem? Do banco. Então você vai falar, olha aqui, o banco, além do ato ilícito, pela fraude que ele permitiu, ele em momento algum procurou minimizar o prejuízo ou resolver de vez o problema. E você coloca isso na parte dessa narrativa da sua petição inicial? Às vezes não. E você precisa colocar. A gente tem que parar de reclamar falando o juiz dá indenização baixa. Mas qual é a sua conduta também na hora de peticionar? Você precisa esclarecer isso. Qual é a sua conduta na preparação da ação? Isso é um fator muito importante para você mostrar para o Poder Judiciário a necessidade de se aumentar o valor da reparação. Tá? É muito importante isso, tá, Vicente? Na verdade, é ajudar o juiz, né? Mostrar uma linha para ele que, se ele seguir, dificilmente essa sentença dele vai ser reformulada lá na turma recursal ou junto ao Tribunal de Justiça. É tão interessante, professor, que, por exemplo, quando a gente vai fazer as réplicas das contestações que vêm sendo aplicadas pelo banco, muitas das vezes a gente percebe no texto do juiz que ele utilizou basicamente o que a gente falou na réplica. Quando a gente, por exemplo, a gente está trabalhando em cima de um contrato que o banco diz que foi feito um contrato no caixa eletrônico e não tem contrato por escrito. Aí não tem problema, mas cadê a geolocalização dessa máquina onde foi utilizado, que foi feito esse contrato? Como foi que foi realizado? Cadê o log? Cadê as informações? Você junta um documento que não diz nada com nada, aí quando você vai ler a sentença do juiz, ele vem dizendo, não foi juntado geolocalização, não foi juntado o IP da máquina, não tinha nada, aí dá certo. E é isso que você colocou, é um outro assunto bacana de ter, porque tem muita fraude nesse sentido, que o banco vem na contestação e junta um print de tela, né, Vicente? Só o print. Foi contratado no caixa eletrônico, usou. Oi? Ele junta, porque o banco, quando ele... Seu áudio cortou. Pode. Agora voltou. O banco, quando ele vai fornecer um produto, né, ele faz todo como fosse uma cartilha ensinando para o pessoal do banco como ele vai vender, o que ele está vendendo, até para... Muitas vezes ele junta só esse documento, nem print ele não junta, ele só junta dizendo o que é aquele crédito, como é que ele funciona, mas não junta de forma alguma algo que comprove que aquilo ali foi realizado pelo cliente. O passado... Ele só junta o print, né, Vicente? Ele chega e fala assim, olha, foi contratado com cartão e senha, aí tem um print. Pessoal, e vocês precisam bater duro nisso aí, na parte da réplica, porque print não é prova, não tem autenticidade aquela informação, impugna a autenticidade. Peraí, a prova da contratação é geolocalização, IP. Se for em caixa eletrônica, cadê a filmagem do terminal de autoatendimento para provar que foi aquela pessoa? Né? Então é muito importante ter isso. E o log, a gente está falando muito de log aqui, só para que vocês entendam. Log é como se fosse, né, um diário. Né? Quando você ouvir a palavra log, você vai entender. É um diário do sistema do banco. Então é como se tivesse uma pessoinha lá do outro lado, anotando tudo que acontece durante o dia na conta daquela pessoa. Então vai ter lá, 7 horas da manhã, o gerente entrou, abriu a conta, consultou, fez tal informação. 7.1, 7.2, tudo que acontecer na conta vai estar narrado naquele diário que é chamado de log. Agora, veja, o banco te fornece isso nas notificações? Não, só na exibição judicial. E muitas vezes não fornece. Né, Vicente? É um trabalho. E aí você tem que entrar com a argumentação na réplica, falando, olha, ele não apresentou. Nesse caso, tem que aplicar a sanção da presunção de veracidade, porque o artigo 400 do Código de Processo Civil dá essa consequência.
Então é muito importante você saber argumentar isso também na sua prática, não é só inicial. O curso do processo é muito importante também, né, Vicente? Então, tem muito assunto, eu estou vendo o pessoal mandando perguntinhas aqui também, viu, Vicente? Mas pode mandar, manda a próxima aí, Vicente. Vamos lá, vamos. Professor, esse contrato físico, ele quase que ele foi extinto. É muito difícil você se deparar com esse tipo de contrato. Geralmente é um contrato eletrônico, seja através de uma foto, né, do reconhecimento facial, seja de uma assinatura digital, onde o cara assina lá no tablet lá da pessoa que está fornecendo o empréstimo. E como eu posso trabalhar em cima desse tipo de documento que é apresentado pelo banco? O que esse documento tem que ter para que ele tenha uma garantia de ser um contrato que possa, vamos dizer assim, um contrato blindado, imbatível, que eu possa vir a pleitear na justiça alguma irregularidade dele? Gostei do nome, contrato blindado. Dá até para fazer um criativo em cima disso. Curso aí de contrato blindado. Dá para fazer até um criativo. Ó, mas é uma pergunta extremamente importante, gente, porque assim, quando nós estamos no contrato bancário hoje, você foi muito claro e preciso na sua afirmação. Praticamente você não vê mais contrato com a assinatura que a pessoa vai lá e manualmente coloca ela no papel. Quase não tem mais. Mesmo em comarcas pequenas, no interior do país, não tem. É praticamente tudo eletrônico. E aí surgem inúmeros problemas decorrentes disso, que são as fraudes. Pós-pandemia, isso alavancou muito. Para ser bem claro, né, nós temos hoje um padrão ideal, que é o padrão desenhado pela Instrução Normativa 138 do INSS, combinado com o quê? Com a nota técnica número 1 da DataPrev, que trata das assinaturas com biometria. Então, hoje, este é o melhor plano normativo para você, advogado, partir do seu raciocínio. Lógico que essa normativa ela é aplicada diretamente aos contratos firmados nos beneficiários do INSS, é apenas para eles. Mas, como eu tenho uma ausência de normatização para os outros contratos eletrônicos, o que eu tenho que fazer? Utilizar da analogia ou da teoria do diálogo das fontes para falar, olha, os outros contratos também precisam ter esse mesmo padrão de segurança. E aí pedir a invalidação desses contratos. Qual é esse padrão de segurança hoje? Instrução normativa do INSS 138 vai falar o seguinte: hoje, os contratos bancários têm que ser feitos com biometria facial. Tá? Biometria facial é a famosa selfie. Mas espera aí, é qualquer selfie? Não. Aí que entra o detalhe, a grande diferença. Essa selfie que é feita, ela tem que ser feita com garantia de vivacidade. Então veja, se eu pegar hoje um celular, qualquer coisa, eu tenho que, nesta foto, eu estou ali pegando, ó, eu vou ter que ter movimentos, né, elementos que provam que eu sou uma pessoa viva. Não pode ser, por exemplo, eu pegar uma foto e fazer o upload dela para o aplicativo. Não vale essa assinatura. Isso não tem garantia de vivacidade. E é o que os bancos fazem. Às vezes ele pega uma foto da galeria e sobe ali para o sistema. Não, essa selfie não é válida. Ah, professor, só vale aquela selfie que tem o documento aqui do lado, a pessoa segura. Não, não é essa. Pode ser só o rosto, mas desde que tenha vivacidade. Como é que se garante a vivacidade? A pessoa tem que se mexer. Então, você pode ver, eu vou falar o nome do banco, né? A XP faz isso hoje, por exemplo. É um exemplo. Quando você vai fazer a assinatura eletrônica ali, você tem que fazer alguns ângulos, mexe acima, aproxima, distancia. Isso é garantia de vivacidade. Tá? Então, subir selfie não é assinatura válida. Mais do que isso, tem que ter o IP daquela operação. O que é o IP? Como se fosse um endereço eletrônico, que ela vai te indicar o dispositivo a partir do qual foi celebrado aquele contrato. Então, Vicente, esse celular é seu? É ou não é? O IP que vai dizer. É o IP que vai dizer. E este aparelho do Vicente tem que estar pré-cadastrado. Tem que ser um dispositivo pessoal e intransferível. E aqui é um outro ponto importantíssimo. Eu, Homero, não tenho celular smartphone. Cheguei no correspondente bancário para assinar. Eu posso assinar com o celular do correspondente? Não posso. E é o que mais acontece, não é, Vicente? Aí, na prática, o correspondente bancário empresta o celular para fazer essas assinaturas. Não pode. Por quê? A nota técnica fala que tem que ser... Eu lhe pergunto, professor, eu lhe pergunto. Porque
talvez 1% dos empréstimos que são realizados, quando a pessoa vai até o agente bancário, essas empresas que trabalham com empréstimo, vai ser feito no celular do idoso que está lá tentando tomar o empréstimo. Como é que vai ser? Vai ser esses empréstimos todos são inválidos? Eu consegui validar todos esses empréstimos? Então, ele está descumprindo. Esse é um assunto quente, muito quente, Vicente. É atualíssimo, na verdade. Por quê? Esta instrução normativa, ela é recentíssima, ela é de 2022 para cá. Então, o que a gente precisa fazer? É requentar e inovar na nossa petição essa nova argumentação. A gente já traz as invalidades ali, mas a gente precisa modificar a estrutura disso. Então, quando eu tenho uma assinatura eletrônica que é de um dispositivo que não é pessoal e intransferível, é uma assinatura eletrônica inválida. Veja, se a instrução normativa fala que esta é a forma essencial de se assinar um contrato eletrônico, quando eu vou lá para o Código Civil e olho o artigo 104, veja, a forma não é a regra geral, mas se a lei determina uma forma, essa forma tem que ser seguida. É como acontece, por exemplo, num contrato em que é exigida a escritura pública, Vicente. É o mesmo raciocínio, só que às vezes a gente esquece de transportar isso para o direito bancário. Uma pessoa, por exemplo, quando eu vou fazer a compra e venda de um imóvel, eu não tenho que fazer por escritura pública para ser compra e venda, porque o contrato particular é um pré-contrato. Ele não é um contrato de compra e venda. Ele é um pré-contrato. Então, quando eu vou fazer um contrato de compra e venda, o Vicente vai me vender o imóvel dele, eu tenho que fazer uma escritura pública. Veja, se eu não fiz escritura pública, não está seguindo a forma prevista em lei. Então, eu não consigo nem registrar no cartório imobiliário este contrato. Agora, quando eu transporto esse raciocínio para o direito bancário, a normativa que trata do crédito consignado, por exemplo, fala que esta assinatura tem que ser por dispositivo pessoal e intransferível, tem que ter o IP, tem que ter a geolocalização. E isso não é cumprido, para mim, é a hipótese de nulidade do negócio jurídico. Agora, veja, a gente não pode confundir esta nulidade, neste caso, né, de vício de forma de assinatura, com falta de vontade. São dois institutos jurídicos diferentes. Então, veja, eu estou aqui com um plano do negócio jurídico da existência, é um plano, e outro lado aqui na escada pontiana é o plano da validade do negócio jurídico. Então, Vicente, eu nunca procurei o banco, eu não fui no banco, nunca fiz. Eu nunca externei a minha vontade. É aquele consumidor que fala, olha, não fiz o contrato. Isso é plano da existência, a pessoa não externou sua vontade. Então, a ação é declaratória de inexistência de negócio jurídico. A pessoa não solicitou. Isso tem impacto onde? Na questão da tese da amostra grátis. Se eu não pedi e o banco não entregou algo, aquele dinheiro que foi depositado na minha conta teria que ser meu, pelo parágrafo único do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, é diferente. Um negócio em que foi celebrado, mas em completo desrespeito à forma. Isto é, nulidade do negócio jurídico. A pessoa foi enganada a fazer um negócio jurídico ali naquele momento, e este elemento da forma é um argumento jurídico que você tem para anular. Mas veja, nesta situação, que é só nulidade por vício de forma, você não tem a aplicação da teoria da amostra grátis. Não pode. Você vai anular o contrato e anulando o contrato, você volta as partes para o momento anterior à celebração do contrato. E o que significa isso? Banco, eu tenho que te devolver o dinheiro que eu peguei emprestado. Agora, eu vou devolver com juros e correção monetária? Não, não vou. No máximo, correção monetária. Por quê? Houve uma nulidade ali. Então, qual que é a vantagem disso? A pessoa não vai pagar juros remuneratórios, não vai pagar por tarifas bancárias. Eu vou devolver o capital principal emprestado. Ponto. Mas o problema aí que a gente vai, vou dizer que a gente vai gerar, mas que a gente vai ter junto ao cliente, é porque geralmente essas pessoas, quando pegam esse dinheiro não existe mais. O cara, quando vai fazer um empréstimo, o idoso vai fazer um empréstimo, é porque ele já está com a corda no pescoço. Ele pega o dinheiro e tchau. Mas aí que tem o pulo do gato. Porque a gente tem que buscar compensação. Porque nessas ações de empréstimos indevidos, se vocês pegarem os tribunais, boa parte deles, se não a maioria, tem dado, nessas contratações ilícitas, dano moral também. Então entra o quê? Compensação. Então acaba que no frigir dos ovos final, lá na que você vai colocar todo mundo na panela e sacudir, o débito de devolver o valor do contrato vai ser compensado com dano moral. Normalmente faz isso.
O juiz, nem na ação de declaração de inexistência de negócio jurídico, ele dá, às vezes, a amostra grátis. Ele compensa. Ele dá o dano moral e compensa um com o outro. Na prática, acaba acontecendo isso. Então, você tem elementos, sim, Vicente, para anular o negócio jurídico a partir da Instrução Normativa 138 e da nota técnica número 1 da data prévia de 2022. Ambas, né, normativas aí de 2022. Então, você pode trabalhar com essas argumentações que tem muito espaço. E, pessoal, tem muita falha acontecendo nessa situação. E quando você pede essa contratação, virou até meme, não sei se vocês lembram, um correspondente bancário colocou um boneco e ele colocava a foto da pessoa, sequencialmente, ele virou até meme isso. Esse tipo de assinatura quebra esse padrão, porque a foto está estática. Quando eu tenho um padrão de vivacidade de assinatura, eu não consigo ter isso, porque não é foto, é movimento envolvido por trás disso, entendeu, Vicente? Então você consegue quebrar essa argumentação. E o banco tem que apresentar essa estrutura por trás. E tem uma palavrinha fundamental também na hora de você pedir provas no processo, que é o código hash da operação. O código hash é o algoritmo que está por trás, que vai desenhar toda a estrutura de segurança da transação. O código hash é que dá segurança na transação. Então, se for necessária a perícia, nesse caso, o código hash é que vai permitir ao expert, na área de perícia de provas digitais, validar ou não aquela contratação. Então, 3 palavrinhas que você tem que ter muito claras na sua notificação e na sua especificação de provas. Log, IP, 3 não, na verdade, né? Vamos ter mais. Log, IP, geolocalização e código hash. Ah, professor, mas o IP também dá geolocalização. Problema, você vai pedir isso, porque às vezes o banco não te exibe o IP, mas ele te exibe a geolocalização. E aí você quebra a fraude em cima disso. Não sei se você já pegou, a pessoa mora lá no Rio Grande do Sul, mas fez contrato em Itapipoca. Acontece, né? Então, com essas palavrinhas, você desestrutura o banco na defesa dele. Tá? Esse tipo de assinatura por reconhecimento facial, a gente tem um banco aqui que pode falar nome, né? Quando o senhor disse que o banco lá está agindo direitinho, o senhor falou, mas quando está fazendo coisa errada, a gente não pode citar, mas é um banco que o nome do banco é uma consoante e um número, que, por exemplo, tem cliente meu que apenas só com uma foto foi feito 8 empréstimos, umas 13 renegociações desses empréstimos, sabe? Uma bola de neve que o cara todo dia chega aqui, macho, fizeram de novo, macho, fizeram de novo. E o mais interessante, professor, que a primeira vez que ele entrou com a ação, ele entrou no juizado. Aí o banco apresentou o contrato. Pá, aí ele disse, ó, mas tá aqui, tá a tua foto aqui, não tem o que fazer não. Aí ele trouxe de novo. Aí a gente entrou com várias ações e quando a gente foi se deparar, todas as ações eram a mesma foto. E eu já estou até estudando uma possibilidade de entrar com ação. Eu não sei se no juizado caberia uma ação rescisória. Não sei se esse é o termo correto de ser tratado lá. É uma ação rescisória. Como é o nome, professor? No juizado não vai caber a rescisória, mas cabe a ação anulatória ou chamada também de querela nullitate. Você vai entrar com ação para anular outra. Agora, você tocou num ponto, Vicente, que é fundamental. E eu esqueci de falar isso, ó, ninguém puxou minha orelha. Porque é uma outra informação essencial. Por isso que é bacana fazer live, viu, Vicente? Obrigado por contribuir. Gente, reaproveitamento de selfie antes da instrução normativa 138, nós não tínhamos norma posta dizendo isso. Agora, acabou. A instrução normativa 108 fala que aquela assinatura só vale para um contrato. Ponto final. Então, Vicente, isso que você tem, a instrução normativa destrói qualquer argumento do banco. Qualquer argumento do banco. Então, a selfie que o Homem está fazendo aqui agora, com a vivacidade, ela não pode ser utilizada em nenhum outro contrato. Nenhum, zero. Nem os contratos acessórios. Veja isso, gente. Então, vamos lá. Eu vou lá fazer um financiamento de carro. Contrato eletrônico. Chego lá, faço a selfie do contrato de financiamento. O que o contrato de seguro é? Contrato acessório. O que um contrato de capitalização é? Contrato acessório. Eu posso aproveitar essa mesma selfie para assinar os outros contratos? Não, de jeito nenhum. É uma selfie para cada contrato. E na prática, Vicente, não sei se você já pegou aí, quando eu faço um financiamento que vem lá seguro, capitalização embutida, título de capitalização, é a mesma assinatura para todo mundo. É a mesma assinatura. E aí que você quebra o banco.
É aí que você ataca ele forte. Entendeu? Muito obrigado por contribuir. Esse assunto é importante também. Tá? Então, o que o senhor está dizendo que naquele contrato do financiamento do veículo, que vem a tarifa, que vem o seguro, que vem tudo aquilo aí, deveria ser cada um uma foto para fazer aquela assinatura. Do seguro, sim. Dos títulos de capitalização, sim. Da tarifa, não, porque, na verdade, a tarifa ela está já embutida no serviço do contrato. Ela não precisa. Agora, o pacote de abertura de conta, que tem aquele pacote de serviços, ele tem que ser um contrato separado. E esse contrato separado tem que ter uma selfie diferente do contrato de abertura de conta, por exemplo. Aí sim, tá? Mas da tarifa no contrato de financiamento, não. Só do seguro e de títulos de capitalização. Aí precisa, tá bom? Professor, vamos falar um pouco de golpe do Pix, né? Golpe que utiliza o Pix, na verdade. O senhor ensina para a gente a respeito do MED, né? Que é o Mecanismo Especial de Devolução. Existe um novo instituto que foi criado, que foi a teimosinha, onde o banco ele tem por obrigação, o banco recebedor, ficar tentando encontrar valores junto à conta dos fraudadores para devolver para a vítima, após o início do MED. Aí eu indago o senhor, a gente deve esperar até o final desse sistema da teimosinha para poder ingressar com a ação de fraude Pix, ou o senhor indica que inicie logo a partir daquela negativa do banco daqueles 11 dias, quando ele diz, não tem mais nada não, agora você se vire. Vicente, eu estou falando, você está contribuindo positivamente para a nossa live de hoje. Esse é um assunto que eu vejo muito erro na prática para quem não conhece a normatização a fundo. Porque essa questão do mecanismo especial de devolução, que a gente brinca, né, que é o MED ali, eu tenho um prazo para o banco executar hoje. O banco de destino, que é o banco recebedor. Então, faz o Pix, eu vou até explicar isso para o pessoal que não conhece sobre Pix. O Pix é uma triangulação. Então, quando a pessoa é vítima de fraude, ela reclama ao banco. O banco deveria iniciar, desde que essa reclamação seja em até 80 dias, tá, da transação fraudulenta, ele tem que startar o chamado mecanismo especial de devolução. Então, o que ele faz? Ele reclama para o banco dele abre uma notificação de infração lá no DICT, aí sobe, vai lá para o DICT, que é lá no Banco Central. No Banco Central, isso é tudo instantâneo, tá, gente? Eu estou falando bem devagar, mas é bem instantâneo. O banco aqui dele comunica ao DICT, o DICT manda para o banco de destino, que é o banco recebedor. E esse banco recebedor vai fazer o quê? Tentar bloquear o dinheiro na conta do estelionatário. É claro que esse banco recebedor aqui ele pode recusar, mas ele tem que fundamentar por que ele recusa. Mas normalmente ele não recusa, ele faz a triangulação e ele starta o que a gente chama de bloqueio na conta do estelionatário. A partir de janeiro de 2023, esse corte é muito importante, vocês precisam anotar, surgiu a chamada que eu apelidei de teimosinha lá no Banco Central. Porque antes o banco tentava uma vez, ponto, acabou, você poderia entrar com a ação. Se ele não achou dinheiro, você entraria com a ação. Só que a partir de janeiro de 2023, surgiu a teimosinha. Então, o que o banco tem que fazer agora? Ele tem que ficar tentando bloquear o dinheiro na conta do estelionatário durante um prazo de 90 dias a contar da transação. Então, se a transação aconteceu hoje, dia 21 de março de 2023, ele vai ficar daqui para frente 90 dias tentando bloquear. Só que aí entra a sua pergunta, Vicente. Eu devo esperar o escoamento desses 90 dias ou não? A minha resposta é, depende da resposta do banco para você. Por isso que as notificações que a gente ensina, Vicente, são essenciais. Você notifica o pagador, notifica o recebedor. E o recebedor, o que ele faz? É aí que é bacana. Ele fala o seguinte, olha, tentei bloquear o dinheiro na conta do estelionatário, mas não tinha nada. Encerro a tratativa, ponto final. Normalmente é assim. Ele não te fornece mais nenhuma outra informação. Quando ele fala que ele tentou e não tem mais como recuperar o dinheiro, ele te deu a chave para você abrir a porta do Poder Judiciário. Entre com a ação, meu filho. Ele fala isso, literalmente isso. Por quê? Ele falou que não tem mais o que fazer. Só que ele falhou. Acho que o Vicente caiu, né? Peraí. Deixa eu verificar aqui. Acho que o Vicente caiu. Peraí. Vicente, deixa eu te chamar de volta para você entrar conosco aqui. Que aí eu continuo a explicação para vocês para a gente fechar a nossa live de hoje. Vicente, você está aí? Vicente, sua pergunta foi tão boa, que o banco está querendo te derrubar para você não participar da live, viu? Voltei,
voltei. Caiu A aqui, sua mas pergunta voltei. foi tão boa que o banco está te derrubando aqui, você não escutar a resposta, viu? Então, assim, dentro dessa resposta, quando o banco te fala, olha, não tem mais nada a fazer, ele te deu a chave para você entrar com a ação judicial. Vai fundo, sem medo, ser feliz. Tá? Agora, quando ele fala, olha, eu tentei bloquear, não achei dinheiro, mas vou tentar durante o prazo de 90 dias. Se ele te falar que ele vai continuar tentando ou que ele vai buscar bloquear o dinheiro nesse prazo legal, neste caso você não deve entrar com ação. Contra o banco recebedor, pelo menos. Você pode até tentar fatiar as ações, mas contra o recebedor não, porque ele tem o direito, enquanto banco recebedor, de tentar bloquear o dinheiro. Porque se eu falo para ele, o banco falhou no MED porque ele não tentou bloquear o dinheiro, minha tese vai pelo ralo, você concorda? Porque ele tem um prazo para tentar ali ainda. Então, se eu vou antes disso para o judiciário, ele vai chegar na contestação e falar o seguinte, ó, eu queria bloquear o dinheiro, mas o Vicente entrou com a ação antes, com 5 dias ele entrou. Eu tinha 90 dias para tentar bloquear. Então não dá para entrar, tá, Vicente? Você vai ter que analisar a resposta do banco. Essa teimosinha, como o senhor disse que apadrinhou, né, que criou esse termo, ele é uma vantagem, porque geralmente o fraudador, quando ele vai criar uma conta dessa, ele não vai criar uma conta só para aplicar um golpe em um indivíduo, ele vai sair aplicando em todo mundo. Então é como se você ficasse ali rezando para ele que aplicasse em outra pessoa, para você poder ser... Mas é isso que acontece, gente, porque assim, esse bloqueio, gente, se vocês lerem a resolução número 1 do Banco Central do Brasil, ele não é do dinheiro específico que eu, Homero, perdi. É da disponibilidade financeira que está na conta. Então, se outra pessoa, por azar, foi vítima de fraude e o banco vai lá e faz a teimosinha, vai pegar esse dinheiro. E é como se fosse na penhora. Existe uma preferência, uma prelação. Então, quem pediu primeiro vai tentar, vai ter o dinheiro primeiro. E assim sucessivamente, entendeu? É assim que vai funcionar. Quem mandou primeiro a ordem de bloqueio vai ter o dinheiro primeiro ali. Se sobrar dinheiro, os próximos que foram vítimas também terão a oportunidade. Mas é uma sequência temporal de ordens de bloqueio. Tá? Então, é muito importante isso. Então, professor, pelo que o senhor está dizendo, quando o banco, né, ele vem com essa resposta dos 11 dias, né, que é o que eles estão fazendo agora, dizendo que ó, não tem mal o que fazer, você já pode ir para cima, que ali ele declarou como se ele fosse incompetente, não realizou os procedimentos da forma correta, assumindo a responsabilidade pela a situação em questão. Inclusive, para mim, Vicente, essa resposta do banco, o recebedor falando que não tem mais o que fazer, é uma confissão da negligência. Por quê? Ele legalmente teria o dever de ficar tentando bloquear 90 dias. A teimosinha, né? Ela acontece no processo judicial, mas é a primeira vez que isso acontece na esfera extrajudicial. Por isso que eu falei, olha, é a teimosinha do Bastém, né? Que acontece lá. Porque é o mesmo raciocínio, o banco vai ficar tentando bloquear durante 90 dias. E se ele não faz isso, e ao reconhecer documentalmente que ele não tem mais o que fazer, ele está confessando que ele está descumprindo a lei. A lei manda ele fazer, não é que ele pode fazer. E aí, olha que bacana isso aqui. Esta evolução é importante. Quando eu falo o corte temporal de janeiro de 2023, não é que não existia essa possibilidade de teimosinha antes. Existia, mas ela era uma faculdade do banco. A atualização normativa que ocorreu em janeiro de 2023 foi simplesmente o seguinte, olha, lá a redação era: o banco poderá tentar bloquear durante o prazo de 90 dias. Era poderá. Veja, a flexão verbal aqui é facultativa, ele poderá. Só que mudou e colocou agora como? Deverá realizar o bloqueio. Veja, deverá, é impositivo. Está impondo ao banco isso. Então ele tem obrigação de fazer a teimosinha, né, durante esse prazo de 90 dias. E se ele não faz, ele falha. E aí aplica a chamada teoria da perda de uma chance. Porque quando eu tenho, né, uma chance de recuperar o dinheiro e há uma probabilidade de recuperar, e o banco me impede de tentar isso, eu perdi a chance de recuperar meu dinheiro. Tá? E é isso que a gente trabalha nas iniciais de fraude Pix também. É interessante, professor, eu sei que o senhor está doido para terminar a live, mas é interessante que até mesmo o banco, quando ele vai informar, dentro da contestação que ele realizou o MED, ele não informa de uma forma adequada. Ele não diz quando foi que ele fez esse MED, porque o senhor disse, infelizmente, a norma ele não traz um período que ele tem que fazer, mas diz que tem que ser de forma imediata. Não diz que tem que ser 1 hora, 2 horas,
Aí a gente não sabe se ele fez no momento que o cliente comunicou que foi vítima ou se ele fez daqui a uma semana essa comunicação para o DIC para que o DIC venha a entrar com o banco recebedor. Ó, mais uma sacada importantíssima aí, Vicente, porque o MED, quando a gente olha a normativa, tem muita gente perguntando a normativa aqui, é a resolução número 1 do Banco Central do Brasil, gente, na parte do PIX, e ela é composta de vários manuais anexos. A gente às vezes só lê a resolução, mas tem que ler os manuais também. E ali tem pelo menos 2 manuais essenciais para o advogado. Primeiro, é o manual de disputas do PIX, que é disputa literalmente, né? Eu vou contestar o banco, que tem tudo a ver com a fraude, tá? Que estabelece esses procedimentos do MED, e também o manual do DIT. Esses 2 manuais são importantíssimos. Tem outros? Tem, mas esses 2, eu não quero ler mais. Esses 2 você precisa ler. Não tem como. E aí, quando a gente fala dessa questão da teimosinha, está na resolução número 1 do Banco Central do Brasil. E com relação a isso que você colocou, Vicente, da imediatidade, está no manual de disputas. Então, eu, Homero, fui vítima de fraude Pix agora. 8 horas e 41 minutos de Mato Grosso do Sul, 9 horas e 41 minutos de Brasília. Eu, 10 horas da manhã, reclamo ao banco. Descobri a fraude, 10 horas da manhã, reclamei ao banco. O que o banco tem que fazer? Imediatamente, tem essa palavra no manual de disputas, imediatamente abrir notificação de infração. Tá? Quando ele faz notificação de infração no Bacen, isto gera uma ordem para o outro banco de destino fazer o bloqueio cautelar. Então, se o banco meu ele demora para fazer essa notificação de infração, ele falhou também, porque ele tirou a minha chance de recuperar o dinheiro. Ele tirou, porque, veja, se ele abre o MED só daqui uma semana, o dinheiro já foi embora. Já foi embora, entendeu, Vicente? Então, é muito importante esse ponto que você colocou, de você pedir para o banco exibir para você na notificação ou na exibição judicial as provas temporais do MED, que é um relatório completo do DIT. Espera aí, quando que foi a reclamação? Quando que foi a notificação de infração? Quantas vezes foram tentados o bloqueio? Então, tudo isso vai estar no relatório do DIT. Vocês precisam dessa informação. É importante demais, tá? Muito obrigado por essa contribuição também. E a gente está caminhando aqui para 1 hora e 2 minutos de live. Eu sei que o Vicente tem o dia a dia corrido aí também. Nós temos também as agendas, vocês também têm. Esta live vai ficar salva para vocês. Vou compartilhar contigo, Vicente, se você quiser compartilhar no seu perfil também aí, para os seguidores acompanharem, né, e rever essa live, porque teve muita discussão legal aqui hoje. Então, eu agradeço muito a sua participação. Vicente, fica as suas últimas considerações. Se você quiser também fazer críticas, sugestões sobre o nosso curso da Advocacia Bancária Diferenciada, fica aí à disposição. E também queria saber, Vicente, eu queria ter esse feedback, como é que tem sido a evolução da sua advocacia financeiramente? Não precisa falar valores, mas mudou a sua vida de lá para cá, desde quando fez o curso? Como é que foi? Professor, é até um clichê, né? Esse tal de divisor de águas, mas é uma realidade, certo? É uma realidade. O curso do professor Homero, ele muda totalmente a vida do advogado. Eu ainda não estou que nem o Josias, seu amigo, não, né? Que é o homem lá do recorde das ações, mas a gente está caminhando para logo chegar nesse ponto. Professor, eu queria agradecer por essa mentoria particular que o senhor fez aqui nessa manhã. Não participei do banco nessa segunda. Guardei as perguntas tudo para fazer hoje, para estar aqui me perturbando. Mas é isso. E indico, né? Aqui, meus colegas aqui da minha região, quando eles me perguntam, cara, o que foi que tu fez? Como foi que tu deslanchou nessa parte de bancário? Meu irmão, faça o curso do professor Homero. Não é porque ele está aqui nessa live, não, mas o Homero ele é um cara que ele está disponível 24 horas, seja no direct, seja lá no grupo lá, juntamente com a doutora Larissa também, que é uma fera também de direito bancário que auxilia o professor Homero durante o curso. Então, faça, meu irmão. Se você quer trabalhar na área bancária, o cara é esse aí. É o Homero. Não tem um outro igual a ele, não. Aqui no Brasil eu estou para conhecer. Tem umas imitações aí que tentam imitar. Mas o legítimo tá aí. É esse cidadão aí. Eu que agradeço, Vicente. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Quem não segue o Vicente, ó, mais uma vez aqui, clica aqui, passa a seguir o Vicente, vocês vão aprender muito, porque não é só teoria, é a conjugação dos dois. E aí, nós dois aqui, o Vicente também, tem esse trabalho muito bacana aí, conscientizando, tem produzido conteúdos, e é importante vocês verem advogados que estão produzindo conteúdos, para você produzir conteúdo e também, né, fazer ali uma advocacia diferente, uma advocacia digital. E eu estava até esquecendo, o pessoal perguntando quando que abre nova turma.
Dias 8 e 9 de abril, eu vou ter o curso gratuito de advocacia contra a blacklist, que são ações indenizatórias contra as instituições financeiras por negativações indevidas no SCR. Nós vamos trazer várias novidades, várias atualizações. Para quem é aluno da ABD, depois desse curso fica disponível material novo, petições atualizadas, notificações atualizadas para você. E depois nós abriremos as vagas ali com condições especialistas para vocês entrarem para a nova turma da advocacia bancária diferenciada. Tá bom? Vicente, eu agradeço muito. Tenha um bom dia, um excelente resto de semana para você e até a próxima semana com todos vocês no Direito Bancário em Debate. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, Vicente.